Você está ouvindo LCA Cast, o seu podcast oficial de direito. Olá pessoal, estamos aqui no nosso podcast da LCA, nosso programa, nosso curso de MBA em Governança Corporativa, Ética Empresarial e Compliance. Estamos aqui recebendo dois queridos e competentes professores. Vamos pela ordem, Ladies First, Lucilene Prado, querida amiga, professora do programa, que conduz aí com brilhantismo aí à frente, da nossa disciplina, com mais foco na área de riscos, nossa disciplina que não é nada trivial no nosso programa, conduzir esse que talvez seja um dos maiores mistérios das organizações nessa era da incerteza, não é nem do risco, professor Lucilene que vai hoje bater um papo com a gente nesse podcast, falar um pouquinho sobre tecnologia, que é uma das paixões da querida professora, e não menos importante e não menos amigo, querido professor Rodrigo Rebouças, também professor do curso, professor de várias optativas aí de curso, não só do programa, deste programa, de outros também, da família e LCA. Rodrigo, obrigado por estar aqui também, Lucilene, nossos queridos amigos, professores, que vão falar sobre um dos temas talvez mais desafiadores, não só da área de governança, mas de todo o espectro do mundo dos negócios, que é a tecnologia. Tecnologia no âmbito da governança corporativa. Governança corporativa que, como nós estudamos aí no nosso curso, que é esse sistema de relacionamentos que as organizações se pretendem fazer, se pretendem a orquestrar com as suas partes interessadas. Nós temos visto, nas últimas décadas, as organizações tendo que construir esses sistemas, esse sistema cada vez mais complexo, que tem não só o seu lado estrutural mais hard, o seu lado mais soft, as pessoas se relacionando, mas com uma dimensão tecnológica ganhando uma complexidade cada vez maior, O papel da tecnologia, seja ela como meio, seja ela como fim. E aí eu queria começar essa nossa conversa, vamos começar aqui pela Luciane. Eu queria que vocês me contassem o que vocês entendem sobre o papel da tecnologia na visão de vocês, contando um pouquinho também como é que vocês viram na história da formação de vocês, como é que a tecnologia toca vocês no coração, no papel das organizações, naquilo que vocês podem conectar também com o curso. Porque a tecnologia para muitos pode ser, preciso ter tecnologia, sem o que eu não trabalho, eu não faço o meu papel. Então eu queria ouvir um pouquinho, Lucilene, a tua leitura sobre o papel da tecnologia. Pode ser assustador para alguns, pode ser convidativo para outros. Queria começar com você, com toda a sua experiência, com toda a sua elegância profissional, você que navega tão bem nessa dicotomia entre o mundo dos negócios e o mundo do direito. Começar com você, depois eu replico a pergunta para o professor Rodrigo. Tenho certeza aí que vocês vão abrilhantar esse bate-papo. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, Lucilene. Bom, obrigada a todos que nos ouvem, alunos, aqueles que querem mergulhar um pouco nesse mundo da governança, da gestão, dos riscos. Queria agradecer muito ao professor André. A gente está numa jornada aí que eu não vou nem dizer de quantos anos, porque senão todo mundo facilmente aqui faz as contas, Mas são muitos anos já, André, falando sobre diversos temas. Quero cumprimentar também o professor Rodrigo, com quem já tive a oportunidade de trabalhar em outras instituições. E dizer que o tema de tecnologia e governança, para mim, tem que ser visto de uma forma cautelosa. Por que eu digo cautelosa? Porque a governança é esse conjunto de regras, de padronizações, de disciplinas que tende, ou que pelo menos tenta, organizar os diversos interesses dos diversos agentes, e colocar a companhia, a empresa, no seu eixo de crescimento, de desenvolvimento, novamente protegendo acionistas, majoritários, minoritários, fornecedores, protegendo clientes, a sociedade, o Estado, enfim, todos que têm interesse naquele conjunto empresarial. Bom, se isso é a governança, a tecnologia, para mim, ela é um grande instrumento de viabilização. Então, eu dizia, quando a gente estava pensando um pouquinho sobre esse debate, conversando até com o professor Rodrigo sobre o que a gente traria aqui, é que nada, na minha opinião, substitui as pessoas.
as decisões, elas partem das pessoas, do seu conjunto de valores, da sua capacidade técnica, da sua coerência com a organização, e o que as pessoas precisam, que as lideranças precisam, é decidir pautado em informações. Penso eu, e eu tenho visto isso tanto na minha experiência quanto advogada, como na minha experiência em conselhos de administração, comitês de auditoria e riscos, eu tenho visto a tecnologia como uma grande ferramenta para dar mais contorno a esse conjunto de informações que permite tomar melhores decisões, né? Então, a tecnologia não substitui as pessoas, a tecnologia não se sobrepõe a nenhum tipo de decisão, a tecnologia não reduz o campo informacional, mas organiza o processo de forma a facilitar a vida dentro da empresa em governança, né? Vamos pensar um pouquinho. Eu sou de uma geração que comecei a trabalhar, tinha máquina de escrever, né? Então, a telefonia era analógica, né? E a assimetria informacional também era muito grande. Você não tinha computador, você não tinha internet, as empresas trabalhavam um pouco distantes uma das outras, dos seus próprios fornecedores, dos seus próprios clientes. E quando a gente começa ali pelos anos 70, 80, a introduzir a tecnologia na empresa, ali acho que foi um primeiro marco, né? De, bom, como que eu vou operar esse negócio agora? Como que eu vou fazer agora, né? Eu vou ser substituído? A primeira coisa, o executivo vai ser substituído? Não, ele não foi substituído por aquela tecnologia. O tempo avança, né? Novas formas de tecnologia acontecem, a gente sai do mundo analógico para o mundo digital, a gente sai do mundo digital para o mundo dos dados e para o mundo agora da inteligência artificial. Bom, o que muda nisso tudo? Muda que meus instrumentos melhoram, as minhas ferramentas melhoram. Para quê? Para eliminar risco? Não necessariamente. Para permitir um maior lucro? Não necessariamente. Mas para organizar as informações, reduzir a assimetria informacional e permitir não controlar a incerteza, né? Mas pelo menos dimensionar que a incerteza possa existir. Eu costumo dizer que em 2019, e eu que estava já em comitês de auditoria naquela época, nenhum auditor, em nenhum dos comitês de auditoria que eu estivesse, ou conselhos fiscais, ou mesmo conselho de administração, teria dito: pandemia é um risco, senhores. Uma guerra biológica é um risco. Vocês estão preparados? Nenhum formulário de referência, o André aqui é o nosso professor de mercado de capitais, é nosso professor de governança, é nosso professor para trazer tudo que a CVM pensa em prol do mercado de capitais. Nenhum formulário de referência até 2019 tratava de risco de pandemia. E em 2 meses o mundo foi surpreendido. O que é isso? É a incerteza, né? Essa incerteza pode ser melhor controlada, na minha visão, com o nível informacional que nós temos, com a tecnologia que nós tivemos nesses últimos 2 anos. Eu fico imaginando a pandemia tendo acontecido em 1989, ao invés de 2019, ou mesmo em 1999. Será que nós teríamos vertido todo mundo em uma semana das salas de aula? Nós aqui éramos professores em instituições, em uma semana todo mundo saiu da sala de aula física e foi dar aula online, saiu dos escritórios físicos e foi trabalhar em casa, e o mundo continuou e os negócios continuaram. Então, veja, a tecnologia, para mim, é um instrumento para lidar melhor com as incertezas. Agora, não vai antever incertezas. O que vai antever incertezas, na minha visão, é a capacidade humana que a gente tem de conectar passado, presente e futuro. É um pouco dessa visão que eu tenho. Interessante. A Luciane está nos trazendo, então, né, fazendo uma rápida síntese, a tecnologia como uma ferramenta analítica, tanto para entender o mundo como para tomar decisões no ambiente de complexidade, né? Interessante, um olhar positivo, um olhar, né, construtivo da tecnologia. Eu não sei se o professor Rodrigo vai olhar só pelo ponto positivo. O professor Rodrigo, que é um dos maiores experts em tecnologia, né, no lado contratual, né, de ferramental analítico também, e como olhar risco também, sob o ponto de vista preventivo, né? Então, se o professor Rodrigo também puder trazer o outro lado do balcão, né,
o que a tecnologia também pode trazer de riscos, de problemas, né, de cautelas, né? Você que é um dos maiores entendedores de LGPD e outras legislações que nasceram também em razão da profusão tecnológica, tanto no campo empresarial como no campo pessoal, né? Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Se puder dar a sua leitura sobre o tema tecnologia no olhar das organizações modernas, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Eu que agradeço, professor André, professora Lucilene e todos que nos acompanham aqui, todos os nossos futuros alunos ou aqueles que já são, né? Enfim, mas muito legal, muito bom estar aqui, né? É um prazer enorme contribuir com a LCA. A Lucilene trouxe para a tecnologia, né, o termo ferramenta ou instrumento, né? E é interessante que uma das grandes definições de tecnologia é justamente você dar uma utilidade para um instrumento ou uma nova forma de usar alguma coisa que vá proporcionar uma qualidade de vida à pessoa. Então, o primeiro avanço tecnológico que a gente pode considerar é literalmente a pedra lascada. Que a partir da pedra lascada fez-se uma ferramenta que servia para caçar, para cozinhar, para se defender, por uma série de fatores. Aquilo é o primeiro avanço tecnológico, né? Se a gente pegar da pedra lascada até a primeira metade do século XX, pouco menos talvez até ao fim da Primeira Grande Guerra, né? Então início do século XX ali, primeiro quarto, a evolução tecnológica foi muito pouca. Perto, se a gente comparar com o que avançou da Segunda Grande Guerra até hoje. Então avançou muito nesse primeiro trecho que eu falei, de um período enorme, de alguns centenas de milhares de anos, né? Mas avançou pouco, né? Desenvolvimento de penicilina, desenvolvimento de uma série de ferramentas, o próprio desenvolvimento do avião, né? E de bombas, enfim, tudo isso é muito mais recente, né? Isso tudo para dizer o quê? Como qualquer ferramenta e qualquer instrumento, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. E mais do que ser usado para o bem e para o mal, é saber qual é o instrumento que eu preciso, né? Eu preciso de uma bomba atômica ou eu preciso de uma aspirina para eliminar um vírus, por exemplo, né? E quando a gente olha por a questão do vírus, né, e justamente o levantamento de riscos dentro das empresas e tudo mais, lá em 19, que não constava, como vocês dois puseram aqui, não constava isso no relatório de risco de ninguém, uma das maiores pessoas envolvidas em tecnologia do mundo, 5 anos antes, já havia alertado para isso, que é Bill Gates. Então, 5 anos antes de estourar a pandemia, Bill Gates já alertava que o maior risco da humanidade seria uma pandemia viral. E como é que ele alertava isso? Cruzamento de dados e informações. Então ele já identificava a partir de base de dados que era possível isso acontecer e fazendo estatísticas probabilísticas, né? Ou seja, futurologia quase, mas com base sólida, com evidência, conseguiu entender que, calma, se a gente tiver um problema de pandemia viral, nós temos um problema radical no mundo, né? E o outro grande problema hoje seria uma bomba vinculada à disseminação de energia elétrica, né? Então, se eu interrompo por meio de pulso eletromagnético, então se eu interrompo hoje o fornecimento de energia elétrica, eu acabo com a internet e acabo com a energia elétrica, né? Isso significa a disseminação muito maior do que uma bomba atômica. Porque eu não vou ter aquecimento, eu não vou ter fornecimento de água. Porque eu dependo disso, né? Eu não, nós todos. Então veja aqui, a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. Se eu trouxer isso para o lado do direito, né? Então criar probabilidades de ocorrências de uma série de fatores. Então eu posso olhar isso sobre uma ótica de contratação de pessoas, né? Então o que eu faço? Coloco uma inteligência artificial, pré-seleciono determinadas características que vão ser utilizadas para contratação de pessoas. Por exemplo, fiscais, ou auditores, ou gestores. E normalmente
olhando o foco de gestão. E o que a gente tem tradicionalmente? E aí pegando já um pouco da veia do ESG, né? Nós temos como sociedade global uma base de dados extremamente preconceituosa, onde até o fim do século XX praticamente os grandes líderes empresariais eram homens e brancos. Então, se eu jogo essa base de dados sem um filtro para uma inteligência artificial, que currículo que ela vai selecionar? Um homem e um branco. Eu tenho também o problema do algoritmo com viés. E daí entra nos vieses de assimetria informacional e tudo mais. Né? Temos. Mas vamos eliminar o problema do algoritmo. Porque quem elabora o algoritmo é uma pessoa. Então, também suscetível a erros e vieses. Né? Mas mesmo que a gente libere o viés do algoritmo, a base de dados continua sendo preconceituosa. E daí o problema é a inteligência artificial, que é uma ferramenta? Não. O problema é social de uma base de dados com viés. Então vamos estruturar um jogo de entrevistas como era antigamente. Eu crio um roteiro de entrevistas. O que a gente fazia com o roteiro de entrevistas? É um algoritmo, só que é analógico. E daí eu colocava lá na minha primeira pergunta, qual a tua experiência internacional? Nessa pergunta eu já eliminei mais de 80% da população. Ou seja, também vai ter viés. Então a tecnologia ela pode servir para mitigar riscos, como ela pode também colocar a empresa, ou aqui a gente está olhando mais a empresa, né, mais o lado do direito empresarial, dentro de uma bolha. E que ela não vai enxergar, ela, empresa, né, e seus gestores, os outros potenciais riscos. Porque ela está acreditando naquele dado que ela está recebendo. Se a gente olhar, foi assim que surgiram os grandes golpes fiscais contábeis, lá do fim do século XX, inicinho do século XXI, de Enroll e WorldCom, em que era uma manipulação de números e eu publicava esses números. Uma vez publicado, todo mundo acreditava, afinal de contas, eles foram publicados e auditados por quem fez o número. Né? Então, eu tinha problema tecnológico hoje, talvez também não resolvesse aquilo lá, porque você cai em pessoas, que é o ponto que a Lucilene trouxe. Então, pessoas continuarão sendo insubstituíveis. Só que tal como aconteceu, e é meio fazendo um pouco de futurologia, né? Mas tal como aconteceu em todas as fases da Revolução Industrial, e estamos na 4ª fase, toda vez que a pessoa ficou prostrada na frente do avanço tecnológico, falando, não, eu vou ser substituído e tal, e não se adaptou, e aí a gente cai para Darwin, né? A pessoa não se adaptou, ela foi substituída. Aqueles que se adaptaram para entender minimamente o que estava acontecendo, ou até surfar ali na crista da onda, se deram bem e sobreviveram. Então, eu acho que o fato de substituir ou não pessoas pelo avanço tecnológico tem muito a ver com isso, de adaptabilidade. Nesse ponto, Rodrigo, eu estou aproveitando com você, depois eu volto com a Lucilene, a ideia de adaptabilidade, a ideia de usar essa relação ser humano com tecnologia. Como é que você entende, como é que a gente pode pegar esse protagonismo de volta e virar esse jogo? Porque a governança tem a ver com como a gente lidera. Nós estamos preparando nosso curso. Líderes, né? Lideranças que vão melhorar o mundo, melhorar a sua empresa, melhorar a organização, qualquer que seja o papel, de início de carreira até altas lideranças. Já que nós não temos que temer, como a Lucilene iniciou e você continuou. Como é que você acha, você que tem você que trouxe esse outro olhar, tá mais de cautela, como é que você endereçaria uma primeira recomendação para a gente começar a inverter um pouco esse lado, talvez, preocupante da relação governança e tecnologia? O Yuval Harari tem uma frase espetacular uma das últimas obras dele, 21 lições para o século XXI, né? Que é baseada em Lewis Carroll, em Alice no País das Maravilhas. Né? Que no momento em que eu estou numa encruzilhada e estou perdido, se eu perguntar para alguém para onde eu vou, se você está perdido, qualquer caminho serve. Você não sabe qual é o seu destino, você não tem um objetivo claro.
O Harari pegou essa composição e trouxe no seguinte sentido. Nós vamos deixar a tecnologia nos dominar ou nós dominaremos a tecnologia? A probabilidade, se eu ficar passivo, de ser dominado é grande. Então eu tenho que sair de uma posição passiva para assumir uma posição ativa. Olhando esse viés e trazendo para o direito, como é que eu vejo isso? Tá? Começa por selecionar o que é que eu preciso. Então, pegando um gancho com a minha disciplina aqui do programa, que é justamente a parte de gestão dos contratos, que é governança corporativa contratual. Né? Então, se eu tenho o fato de eu ter assinatura digital, já é muito melhor, porque eu não tenho a circulação física do documento pelo Brasil todo, ou quiçá por outros países, até que o documento volte para a gente, 2 anos depois, e ainda faltando alguma assinatura. Eu consigo uma maior autenticidade e de reconhecimento das assinaturas, porque quem tem um pouco mais de bagagem de experiência de vida, né, sabe muito bem que tem assinaturas verdadeiras com reconhecimentos falsos, reconhecimentos verdadeiros com assinatura falsa e, de vez em quando, os dois verdadeiros, né? Pensando no mundo físico. Isso no mundo digital, eletrônico, a incidência de risco de falsificação é menor. E mais, se ela tiver falsa, ela deixa rastros. Por protocolo IP, por uma série de outras formas, né? Então eu tenho que saber quais ferramentas eu preciso. Então, eu preciso de uma ferramenta adequada para assinatura de documento? É uma forma. Para a estruturação de um workflow de documentos? É outra forma. Né? Se eu crio isso, cruzo com contratos inteligentes, né? De forma que determinado evento só pode acontecer se e apenas se houver assinatura dos diretores A e B, quando eu deixo isso exclusivamente na mão de pessoas, o A e B podem olhar e falar a questão de empresa de dono, né? Falar, quem manda aqui sou eu, vai. Se você tem isso estruturado eletronicamente e num smart contract, pensando num banco junto, a liberação de uma verba de milhões só ocorrerá apenas com tais assinaturas. E o sistema vai travar, porque daí eu não dependo só de pessoas. Então eu tenho que fazer a conjugação pessoas e ferramentas. E essa ferramenta é que tem que ser escolhida. E daí a gente tem que começar com o porquê. Ou seja, entender qual ferramenta eu preciso. E não sair de forma afobada adquirindo qualquer ferramenta. Senão a gente está naquela encruzilhada da Alice no País das Maravilhas. Eu vou comprar qualquer ferramenta serve, porque eu não sei para que eu quero usar. Percebe? Então, no momento que eu uso a ferramenta e escolho a ferramenta adequada para o tamanho do meu negócio também, não adianta, se eu sou uma SA de capital fechado, começando em early stage, eu comprar uma ferramenta que é utilizada por uma aberta no novo mercado. Não vai dar adequação, provavelmente. Eu não vou ter capital para aquilo, ou, pior, não vou ter maturidade para aquilo. E no momento que eu não tenho maturidade para a ferramenta adequada, a ferramenta pode se tornar uma arma. Né? Da mesma forma, certificado digital, a gente via até um tempo atrás, alguns escritórios ainda adotam isso, lá na Finlândia, não aqui no Brasil, né? De que você ficava lá com o certificado digital em um único computador, com a senha gravada num post-it, preso na tela, para todo mundo usar. Ou seja, desvirtuou toda a regra do certificado digital. Ou seja, o instrumento foi mal utilizado. Nesse sentido, eu acho que pessoas e tecnologia podem interagir e ir para o bem. Interessante, uma boa recomendação o professor Rodrigo está nos colocando. Professor Lucilene, além de uma boa escolha da ferramental, como é que você enxerga, Lucilene, nessa relação tecnologia-pessoas, um bom conselho para quem está enfrentando esse dilema? Aceitemos a tecnologia na nossa vida, né? Nós que temos uma geração que aprendeu, né, a aceitar a tecnologia. Aliás, temos várias gerações aqui, né, nos ouvindo, né, iniciantes, não iniciantes na tecnologia. Como é que a gente, né, o professor Rodrigo deu uma sugestão boa na escolha do ferramental. Você vê algum outro conselho para quem está, de fato, abraçando
esse novo mundo da tecnologia, que quem está se especializando em governança, né, se a gente for, nós que vivemos salas de conselho, né, que estamos orientando pessoas ali no dia a dia, o que você poderia nos agregar, além de escolha de ferramental, que é muito importante, o professor Rodrigo nos trouxe? Você enxerga outras dicas, né, de como ver a tecnologia nos dando mais apoio e menos medo, né, além do ferramental, professor? É interessante, o Rodrigo traz, né, que a tecnologia avança exponencialmente depois, eu até diria ali, no entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra, você tem de fato um avanço exponencial. O que a gente avançou tecnologicamente da primeira metade do século XX a todo o século XX e as 2 primeiras décadas completas que nós tivemos no século XXI, nós não tivemos isso em 5, 6, 7 séculos, né? Acho que a diferença, quando ele vem lá, a pedra lascada, o grande ferramental que o homem teve, eu acho que a grande diferença que permitiu o crescimento exponencial da tecnologia foi exatamente a integração entre o homem e a tecnologia. É uma amálgama, é como se eu costumo dizer, né? Este celular é uma extensão do meu braço, né? Ele é uma extensão de nós, né? A nossa vida está aqui dentro. Eu posso tomar um táxi agora, ir para o aeroporto e desembarcar na Europa amanhã só com esse celular e eu não preciso de absolutamente nada. Eu consigo conduzir a minha vida lá. Não é bem assim? Bom, se assim foi, né, essa integração entre homem e tecnologia que permitiu o avanço, a mim me parece que a forma de não temer a tecnologia é o homem assumir um papel que só ele pode ter, que é o da responsabilidade pelas suas condutas, pelas suas escolhas. São as virtudes, né, que temos que desenvolver enquanto agentes sociais, dirigindo empresas, atuando para empresas, né, trabalhando em conjunto com as empresas, que é a responsabilidade de decidir. Quando a gente olha, eu gosto muito de ler biografias, né? Quando a gente lê as biografias, né, dos grandes líderes do século XIX e do século XX, né, e faz uma espécie de catalogação das principais competências, o que a gente mais vê em qualquer dos líderes bons ou líderes ruins que o século XX conheceu, a gente vê a capacidade que eles tinham de decidir, com os instrumentos que eles tinham. Quando Churchill toma diversas decisões que salvaram o mundo, né, na Segunda Guerra, ele tomou decisões baseado em tecnologias que ele tinha, informações que ele tinha. Tem um filme muito interessante, né, daquele matemático que desenvolve o código, lembra? Acho que eu não me lembro o nome desse filme, eu vou lembrar. Eu gosto muito dos filmes, né, para trazer um pouco dessa reflexão. Quando ele desenvolve aqueles códigos, né, e começa a passar as informações, aquele era o ferramental da época. Mas em nenhum momento as lideranças outorgou à tecnologia a responsabilidade pelas decisões. O que a gente vê nas organizações hoje? Que é muito comum. Vou fazer aqui o papel de quem senta em conselhos e comitês de auditoria e conselhos fiscais. Eu tomei essa decisão porque o relatório que foi me trazido trazia esses dados. Eu puxei um relatório de vendas dos últimos 6 meses e eu não vi aqui nenhuma discrepância nos preços praticados desses produtos para determinados clientes, que agora está me aparecendo aqui como fraude, etc., né, descontos que não foram autorizados, coisas que a gente quase não vê, né, Rodrigo? Bom, mas você tomou a decisão com base em relatórios, mas você não foi capaz de criticar os relatórios? De fazer as perguntas sobre os relatórios? Então, veja, as ferramentas hoje são mais tecnológicas, mais analíticas, tem mais formas de corrigir os vieses de bases de dados que a gente recebe aí, que são enviesadas mesmo, que são uma base de dados que ela é um retrato da sua época histórica, né? Uma base de dados do século XX é o retrato da história do século XX, que a gente não vai conseguir reescrever. Mas eu consigo pegar essa base de dados e tratar essa base de dados. E tirar os vieses e tentar entender como ela foi construída. Mas isso exige do ser humano uma atitude, um comportamento que só o ser humano pode ter. Das suas virtudes, dos seus defeitos, da sua forma de se posicionar no mundo. Então, a integração entre tecnologia e a liderança
ela é uma integração que depende do nosso posicionamento único de tomar para nós as nossas responsabilidades. É inconcebível que um gestor, né, quando se depara com uma fraude, diga: eu tomei a decisão com base nos relatórios que eu recebi. É muito diferente se ele disser: olha, eu tomei as decisões, eu escrutinei o relatório, eu fui falar com A, com B, com C, eu voltei, eu pedi outros dados. Ainda assim, a minha capacidade humana de chegar ao problema é limitada. São respostas muito diferentes. Então, a integração da tecnologia com o ser humano é para fortalecê-lo no exercício do seu livre-arbítrio, da sua capacidade de decidir, da sua capacidade de julgamento, né, e da sua capacidade de construir, né, valor dentro da organização. Já que a gente está trazendo aqui para o nosso mundo empresarial, os líderes existem para construir valor. As empresas precisam construir valor, pautadas nas melhores práticas sociais, ambientais, de governança, mas eles precisam construir valor. Na medida em que eu uso a tecnologia para isso, eu acho que o mundo avança. Na medida em que eu uso a tecnologia para me defender de erros, para me eximir de responsabilidades, ou simplesmente para me colocar num local de que eu vou ser superado pela tecnologia, aí eu acho que nós estamos falando de um problema do ser humano. Nós estamos caminhando aqui para a nossa última rodada e nós estamos descortinando aqui o tema governança e tecnologia. Então estamos na frente aqui de dois queridos professores do programa e esse é um tema transversal ao nosso mundo, não só ao nosso programa. E eu queria que vocês fizeram várias conexões, não só do tema entre si, mas queria que vocês falassem um pouco do nosso curso e da disciplina de vocês. Eu vou apresentar rapidamente, né, a disciplina. Eu queria que vocês pontuassem o que a gente pode esperar dessas conexões porque governança é um tema dinâmico, um tema que vai sempre trazer novidades, seja no campo ferramental, seja no campo, digamos, mais de competência analítica, como cada um de vocês abordou nessa nossa conversa. A Lucilene vai trazer para vocês a visão de riscos, né, gestão de riscos, o famoso GRC, né, das organizações, né? Vocês vão ver, não vou contar tudo aqui não. E o professor Rodrigo no campo aí da governança contratual, como fazer, como diria Enzo Roppo, né, a veste jurídica de uma operação econômica. Então eu queria que vocês dessem alguns spoilers, algumas amarrações, não só da disciplina, mas conectando com esse mundo da tecnologia. E no enlace final, colocasse uma orientação final para os nossos ouvintes, né, quem está aqui nos acompanhando, de alertas, né, o que vocês imaginam que possa ser o futuro, o que vocês estão vendo de tendências nessas áreas. Vimos ferramentas, vimos comportamento, e o que vocês estão vendo no campo legislativo, no campo normativo, que deve ser o nosso alerta para nós acompanharmos como tendências nessas áreas. Então, vou começar aí com a professora Lucilene, se ela puder nos trazer um pouquinho da sua disciplina e um pouquinho das tendências, o que a gente precisaria estar no nosso radar, estudiosos do tema, né, governança e tecnologia, e depois a mesma pergunta para o professor Rodrigo. Então, a minha disciplina, ela vai tratar exatamente, a gente vai estudar a gestão de riscos, os controles internos e os processos. Esse tripé, gestão de riscos, controles internos e processos, eles sustentam a governança, e a governança é o caminho para a tomada de decisão. Não é isso, André? A gente está dizendo que a governança é o que permite a empresa decidir. Então, a sustentação da governança por um modelo de gestão de riscos. Gestão de riscos não é evitar riscos, é conhecer os riscos, é compreendê-los, é mitigá-los, é monitorá-los e mitigá-los. Os processos é o que são esse conjunto de normas internas que dão visibilidade, né, aos riscos e às decisões. E os controles internos, que são automatizados, né, que cada vez mais ganham inteligência, né? Antigamente, se a gente olhar há 20 anos, eles eram executados por equipes de 20, 30 pessoas às vezes, dentro das organizações. Hoje você tem 2, 3 pessoas que trabalham com controles internos, porque eles estão todos integrados sistemicamente. O que nós vamos estudar no nosso curso é como esse tripé funciona de forma harmônica e contribui para o processo decisório, né? E contribui para a tomada
de mais riscos quando se precisa tomar riscos, né? Porque os negócios só faz negócio quem toma risco, não é? E como eu, tomando esses riscos, dentro de um processo de governança, alerta os acionistas, alerta os administradores, alerta a sociedade. Então, se essa nós vamos tratar na nossa disciplina de como essa engrenagem funciona. Falando então um pouquinho da pergunta do André de tendências. O que a gente tem visto? Né? A gente tem visto os órgãos de controle, especialmente quando a gente fala de Banco Central, companhias abertas, né? Regulando cada vez mais, padronizando cada vez mais a contabilidade. O IFRS, lá de 2008, foi o grande primeiro movimento, esse movimento, né, de padronização da contabilidade. Eu não padronizo o lançamento contábil, eu padronizo um processo de decisão de contabilidade, de contabilizar. Né? Então, na medida em que esse conjunto de normas do IBRACON, né, dos órgãos da CVM, que dizem, olha, como você deve apresentar a sua empresa? Então, é mais ou menos assim, né? Esses órgãos dizem como você apresenta a sua empresa, os números, os riscos, como que você conta a história dessa empresa, histórias boas, histórias ruins, formulário de referência na época da pandemia, né? A CVM e o IBRACON obrigou a ter uma nota explicativa para dizer sobre o risco da pandemia, o que estava fazendo, o que não estava fazendo, como ia mitigar, qual o impacto em receitas, em despesas, etc. Bom, na medida em que os órgãos de controle olham para essas companhias, né, e dizem, é assim que você se apresenta ao mundo, o grande alerta que eu dou para todo mundo que é nosso aluno, ou venha ser nosso aluno, ou que trabalhe com gestão de riscos e controles, atenção a esse conjunto normativo, não só para cumpri-lo, mas principalmente para questioná-lo, para entendê-lo. Muitas vezes, a gente tem tantas exigências de divulgação que essas exigências acabam se perdendo. Quer dizer, ninguém lê nada do que você está contando. Então, é importante que as empresas não só acompanhem, conheçam isso, mas interfiram, influenciem os órgãos reguladores em como normatizar. O processo democrático que a gente tem hoje, ele está preparado para isso. Agora, precisa ter atenção, precisa ter alerta, né? Precisa dizer por que eu estou fazendo esse controle interno mesmo, né? Onde que eu quero chegar com isso, por que o auditor está me pedindo isso, porque senão eu vou produzir um monte de informações e o que é de fato relevante, eu costumo dizer, aquilo que você tem que destilar da informação, ela acaba não aparecendo. Esse é o ponto de atenção que eu trago sobre a disciplina que a gente vai tratar aqui e espero que vocês venham fazer essa disciplina com a gente, vai ser um prazer que vocês possam conhecer o que a gente vai contar ali sem dar spoiler, né, André? E como a ferramenta analítica tecnológica vai ajudar nessa trajetória. Então, Luciane, obrigado. A mesma pergunta eu jogo para o professor Rodrigo, né? Que o professor Rodrigo vai estar com essa disciplina de gestão, de governança contratual. Como é que você vai endereçar esses temas? Se você puder contar um pouquinho o que podemos encontrar na sua disciplina. E como o professor Lucilene falou, Rodrigo, o que você imagina que seja o futuro? O que o nosso aluno, a nossa aluna deve já ficar imaginando que vai encontrar aí nos próximos meses e anos, já ficar de alerta para o futuro, conectando com o tema do nosso podcast, por favor. Muito boa a pergunta e por um lado foi ótimo a Lucilene responder antes, porque me deu tempo de pensar, né? Enfim, eu acho que o principal ponto, a hora que a gente olha nos relatórios da Unesco, do futuro da educação, que é o momento atual já, inclusive, e que tem um viés um pouco mais, já que a gente está nesse mundo polarizado, né, de esquerda e direita e tudo, é um viés um pouco mais de esquerda. Daí você olha o relatório do Fórum Econômico Mundial, que é um viés mais à direita, você vai encontrar a mesma informação quando a gente olha para o futuro da educação, e quando se eu olho o futuro da educação, significa quais são as competências que são demandadas ao profissional. E trazendo o profissional do direito, isso já é uma competência demandada hoje, que é raciocínio crítico, pensamento crítico. Então, se eu pego um relatório, eu não posso simplesmente lavar as mãos e falar, o relatório disse isso. Eu tenho que ter um raciocínio crítico. Eu tenho que ter massa crítica sobre aquele relatório, sobre um contrato, e aí sucessivamente. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é o aprender a aprender, né? Tem outros pontos ali de destaque, eu estou trazendo esses dois aqui nesse momento.
né? O aprender a aprender faz com que a gente, uma vez sabendo a base e que a gente olha no roubo, como você citou, né? Que o contrato é a veste jurídico-formal de uma operação econômica, uma empresa, ela é uma massa de contratos, é uma colcha de contratos e não de retalhos, né? Eu não tenho nenhuma empresa sem contratos. Todas as operações, toda a origem do direito, de certa forma, ele vem do negócio jurídico. Né? Se eu olhar aspecto de fraudes, cai no criminal, se eu olhar aspectos tributários, se eu olhar aspectos ambientais, tudo tem uma relação jurídica por trás. Né? Então eu tenho que olhar isso e, sabendo bem a base, eu consigo navegar nesse mar, eu consigo escolher o caminho, eu consigo saber para onde eu estou indo. Né? Então, um ponto que é fundamental é compreender os princípios contratuais contemporâneos. E normalmente quando a gente fala de princípios, né, os alunos já olham e falam, ih, lá vem, tem que estudar princípio e tal, né? Pois é, hoje a dinâmica dos princípios contratuais contemporâneos é quem bate o bumbo na interpretação dos contratos, e não mais o texto seco e atômico do contrato, ou seja, o contrato isolado no mundo. E daí eu começo a olhar o universo dos contratos de uma forma dinâmica. O contrato clássico, ele era uma fotografia, ele era um instante, em que aquelas cláusulas é justamente as cláusulas que valeriam na relação contratual, sobre o comportamento das partes. O contrato contemporâneo eu tenho que olhar como ele uma dinâmica, como um processo obrigacional, e entender todas as fases do contrato, a fase pré-contratual, execução e pós-contratual, e ali identificar os propósitos efetivos daquele negócio jurídico, a operação econômica, e onde está circunstanciada aquela veste jurídica. Ou seja, o contrato ele tem que ornar com a dinâmica da relação das partes. E ele tem que se, e já indo para dicas, né, e sugestões, o contrato ele não pode ser uma peça abstrata, uma peça jurídica que a gente elabora para a gente mesmo, como jurídico, e fala, nossa, que contrato lindo que eu fiz, manda emoldurar e põe na parede, que é o contrato de gaveta, no sentido não daquele contrato de gaveta do direito imobiliário, mas é aquele contrato que vai ficar parado numa pasta eletrônica ou numa gaveta física e que as partes só vão olhar esse contrato quando surgir um problema. E daí vão descobrir que o comportamento delas foi totalmente contrário ao que estava redigido no contrato. Ou seja, apurou-se determinados riscos, fazendo um gancho com o que a Lucilene trouxe, né? E elaborou-se aquele contrato. E na dinâmica de sua execução foi realizado de outra forma. Ou seja, eu criei novos riscos que não estão mapeados. Porque na interpretação do contrato, e essa é a regra atual, a partir da Lei da Liberdade Econômica, principalmente, se a gente for em boa-fé objetiva, já era assim, e a Lei da Liberdade Econômica veio, como diz um colega nosso, para dizer o óbvio, porque no Brasil precisa de vez em quando se dizer o óbvio, né? Para falar, olha, o comportamento reiterado das partes vale mais do que o texto do contrato. Ou seja, aquele contrato em abstrato, ele é afastado para dar mais valor ao comportamento reiterado das partes. Né? Então, quando eu pego, e me aventurando aqui em temáticas societárias, o caso Sadia, ele vinha reiteradamente investindo mais em hedge do que no seu próprio produto de alimentos. Ele quis usar a quebra do mercado como uma desculpa de órgão de administração. E daí você olha todo o histórico e fala, não, você já tinha abandonado o mercado de produtos de alimentos faz tempo. Você estava operando no mercado. Né? E veja como esse histórico foi importante para realizar todos os julgamentos que se sucederam. Né? A mesma coisa nos contratos. Então, se eu tenho contratos de distribuição, contratos de acordos de cotistas ou de acionistas, eu tenho que olhar como é que esse acordo está efetivamente sendo cumprido. Então, aquela cláusula que eventualmente vedava uma ação ou autorizava determinada ação do diretor, por exemplo, ela está condizente com a execução do contrato? E aí entra o ponto.
esse contrato ele tem que convergir para o que realmente é executado pelas partes. Ponto 1, porque daí já vai facilitar a gestão. E o ponto 2 é exatamente a gestão. Então esse contrato tem que ter uma gestão contínua em cima dele. E a tecnologia pode ajudar muito nisso. Em realizar essa gestão contínua para quê? Se houve uma mudança de posição das partes, vamos adequar o contrato. Ao invés de verificar esse problema só lá na frente. A gente antecipa o problema e com isso a gente diminui risco. Então veja como a gestão do contrato junto com gestão de risco e tecnologia, elas são umbilicalmente ligadas. E uma é interdependente da outra. E aí vem tendências. Hoje a gente está vendo contratos cada vez mais redigidos em termos claros, entendíveis. Não só pelo jurídico, mas pelo executivo, pelo aquele que vai ali realizar o contrato. E aí entra um papel muito importante que vocês vão acompanhar na nossa disciplina também. Então a gente começa lá de princípios e termina falando de legal design e visual law e qual é o papel disso para facilitar a gestão contratual, reduzir risco e melhorar o ambiente empresarial. Não, perfeito. Nós estamos... O professor Rodrigo deu dicas interessantes, aliás, a professora Lucilene idem. Bem, chegamos então ao final do nosso podcast com os queridos professores, né, Lucilene Prado e Rodrigo Rebouças. Muito obrigado pela presença dos dois. Falamos aqui sobre governança e tecnologia, um tema transversal não só a este programa, mas a toda a família LCA. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes que nos ouviram até aqui e, né, estão aqui nessa coletânea de podcasts. Nós vamos receber outros professores com outras temáticas para discutir assuntos não só relevantes ao nosso programa, mas também para promover aí reflexões para o futuro, para que as organizações possam aí ter essas provocações com temas aí palpitantes e complexos como tecnologia e outros tantos. Aguardo vocês numa próxima, pessoal. Muito obrigado. Até mais.